Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, estou conversando sobre pensamento, né? Que quando a pessoa se torna monge, né? No começo dos primeiros anos, você não tem muitos deveres a cumprir, né? São só tarefas básicas, tarefas assim, manuais, né? Você não precisa tomar decisões, não precisa analisar problemas. Ninguém vai te perguntar sobre Dharma, ninguém vai pedir para você ensinar nada. Seu único trabalho é cuidar da sua prática, né? Não tem muitos deveres e obrigações, né? Então, é uma boa época, né, para você aprender a pacificar a sua mente. Uma das coisas que é bastante útil fazer isso é você aprender a anular, né, qualquer tipo de opinião, né, qualquer tipo de qualquer tipo de objeto mental que perturbe a mente, né? Quer seja algo bom ou ruim, quer que seja algo assim virtuoso ou algo baixo e feio, né? Não importa. Nesse momento você está tentando pacificar a mente, ensinando a mente a ficar silenciosa, né? Ensinando a mente a voltar ao ponto neutro, né? Para depois você conseguir concentrar a mente, né? Então, uma coisa que influencia muito a mente são linhas de raciocínio, né? Muitas das nossas perturbações mentais têm uma linha de raciocínio por trás delas, que talvez não seja a causa principal delas, mas exacerbam elas, né? Deixam elas ficar, ou fazem com que elas perdurem, né? Então, alguém, sei lá, faz alguma coisa que você não gosta, né? Fala alguma coisa que você não gosta, né? Se não tivesse uma linha de raciocínio por trás do seu pensamento, né? Você ia ouvir aquilo, ia ser desagradável e pronto, ia passar, né? Mas aí você ouve aquilo é desagradável e você começa a como é que fala em português? A se multiplicar. Como falar isso em português? Pode ser isso, proliferar. Começa a proliferar a respeito, né? Aí você fica ali renovando aquela raiva, perdurando naquela raiva, destrinchando a raiva em diferentes fatores, né? Qualificando a raiva, dando novas cores, novos assuntos relativos a essa raiva, né? Tudo isso, né? Com aquela atitude assim, mas isso não pode ser, não deveria ser assim, não, isso não está certo, né? Então, aí você fica ali proliferando, né? Proliferando, estendendo, aumentando, né? Então, uma das coisas que a gente como você não tem, né, como monge novato, você não tem deveres nenhum, você não tem que tomar decisão, você não tem que resolver nada, né? E você, a princípio, né, se você escolheu bem onde você vai morar, né, em que mosteiro você vai ser monge, você está num local seguro, onde não há pessoas mal intencionadas, não há pessoas tentando te agredir, não há pessoas tentando tirar proveito de você. Então você não precisa ficar preocupado com as pessoas, com o ambiente, né? Então você não tem nenhuma boa razão, né, para ficar proliferando sobre assunto algum. Então você treina a mente, né, você ensina a mente a
anular, né? Qualquer tipo de pensamento que surge, você vai lá e anula ele. Ajahn Chah praticava muito isso. Se você ler a biografia do Ajahn Chah, você vai identificar muitos exemplos dele fazendo isso, né? A mente cria um pensamento, aí você cria outro para anular esse pensamento, né? Eles se anulam, né? Um vem para cá, o outro vem para cá, quando ele se encontra, resulta em zero. A mente se pacifica. Ou pelo menos a mente larga, né? Para de continuar se agredindo, né? Com perturbação, com agitação mental, etc. Então é algo que feito com habilidade, né? Quando você faz isso com habilidade, é divertido. É como se fosse um jogo, né? Se você fizer com bom humor, se você fizer isso com raiva, rancor, né? É uma coisa não muito agradável. Né? Mas se você fizer isso com bom humor, com bem querer, né? Com habilidade e destreza, né? É bastante divertido, inclusive. Principalmente quando você está ganhando, né? No começo você fica ali pensando e não dá em nada. As quilesas sempre ganham, né? O raciocínio das quilesas é sempre mais forte do que o raciocínio do Dharma, né? Mas com o tempo você vai ficando hábil nisso, né? Você vai aprendendo a lidar com elas, vai perdendo, vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando. Com o tempo você começa a ganhar mais, até você ficar hábil, né? E aí você desarma, né? Qualquer pensamento, qualquer linha, aí você começa a ficar meticuloso, né? Qualquer coisa que surgir, você corta. Até lá, hoje está calor. Não está não. Hoje não está calor. Está exata a temperatura correta, não está nem quente nem frio. Tá essa temperatura está perfeita. Eu estou suando, sim, é normal. Isso acontece. Né? Quem é você para dizer que não deveria estar nessa. Você pode pensar só, né? Todos os fatores envolvidos para que a temperatura seja essa. Fala, não, eu não acho. Eu não quero isso. Volta tudo. A massa de ar vai embora. Manda a massa de ar embora, vem a massa de ar mais fria. A questão da inclinação da Terra, não quero também. Volta para cá a inclinação. Eu quero que seja inverno, não quero que seja verão. Você parava para pensar, isso é ridículo demais, é muita burrice. Se você conseguir pensar dessa maneira, tiver assim, criatividade, inteligência em pensar, né? Você corta qualquer tipo de coisa que a mente cria, você vai e corta. Né? Você pode, usando boas qualidades, né? Que nem eu falei, né? Se você usar raiva, rancor, essas coisas, não, você resolve um problema e cria outro, né? Mas se você usar humildade, bem-querer, bom humor, renúncia, coragem, como é que chama? Desencanto, né? Usar essas coisas, essas qualidades mentais que o Buda elogiava, né? Então você corta. Né? Qualquer coisa que a mente tenta construir, você corta. Né? Pô, mas qual é o problema em pensar que está calor, que está frio? O que tem de mais? Não tem nada demais. Mas o hábito, né? Não é que achar que está calor, que está frio, seja algo muito terrível. Mas é que o silêncio mental vale muito mais do que... Né? A opinião, acho que está calor hoje. Que benefício que ela traz assim, em termos práticos. Mas a mente silenciosa é extremamente valiosa. Extremamente valiosa. Né? Ela é muito, muito útil. Né? Ela é flexível. É possível concentrar a mente. Né? Ela não causa sofrimento. Né? Ela é agradável. Se ela tiver munida de boas qualidades mentais, né? Ela é clara. Ela é flexível. Ela é sensível. Ela é perceptiva de coisas que na época que você tinha a mente constantemente permeada de pensamentos, um monte de coisa passava desapercebido. Agora, com a mente silenciosa, você percebe coisas que antes você jamais havia percebido, tanto em si mesmo como nas demais pessoas, né? Como no ambiente ao seu redor, não até nos objetos, né? Na natureza, etc. Você percebe coisas que antes você não percebia. Né? E é uma mente que é fácil concentrar a mente, né? Se ela é pacífica, se ela já pacífica ao ponto, né, de não ficar falando muito, né? De ser silenciosa na maior parte do tempo, na boa parte do tempo, né? Desde que ela seja flexível o suficiente, né? Quando você quiser silenciar a mente, você consegue, né? Então já tá bom. Né? Não é o caso que seja proibido pensar, né? Mas essa obsessão por pensamento é que é o problema.
E também, como eu falei, né? Se você é algo que é divertido fazer, com o tempo vira um hábito, né? E é gostoso fazer. Qualquer coisinha que a mente fala, eu acho que tá demorando muito. Não, não tá não. Tá demorando o tempo exato. Não tá nem muito nem pouco. Tá demorando o tempo perfeito. Você sempre desfaz, né? A mente cria, você desfaz. Você cria, você desfaz. Com o tempo fica uma coisa silenciosa. Com o tempo, sabe, só a mente fala, eu acho que isso aqui. Eu só olho, deixa pra lá, deixa pra lá. Pode deixar. Só de você olhar, deixa pra lá. Não precisa. Já entendi, já entendi. Você não precisa nem conversar muito com a mente. Então né? Mas tô dando o exemplo do monge porque é o exemplo mais gráfico, assim fica mais fácil entender o princípio por trás disso, né? Mas para vocês, né, que são leigos, talvez não seja assim muito viável isso, né? Você tem que tomar um monte de decisões, tem muita gente tentando tirar proveito de vocês, tem um monte de situações que tem que ser tratado dessa maneira, daquela maneira. Toda hora tem que ficar decidindo as coisas, tem que ficar escolhendo, tem que ficar pensando, se preocupando, né? Então não dá para você cortar qualquer tipo de pensamento que surja na mente, né? Você tem que estar atento, né, aos assuntos que são relevantes, né, no dia a dia de vocês. Mas você pode cortar os pensamentos que são obviamente errados. Tudo bem, você não pode cortar o pensamento de sabe, onde é que será que eu compro aqui ou compro naquela, qual é a melhor loja para comprar. Você tem que pensar nessas coisas, porque dinheiro é algo difícil de obter, né? Então você tem que fazer um esforço, né, para que o dinheiro não seja desperdiçado. Então você tem que pensar nessas coisas. Mas com certeza tem pelo menos aí 30 ou 40% dos pensamentos que são inúteis, né? São pensamentos de inveja, pensamentos de raiva, pensamentos de tristeza, de depressão, que não tem realmente razão de estar ali, não ajudam em nada, não estão fazendo nada. Só estão criando ainda mais incômodo, né? Não fazem você ficar uma pessoa melhor, né? Não fazem você resolver os problemas, só aumenta os problemas, né? Então, pelo menos esses pensamentos, sabe? Não deveria ter uma boa razão para você não lidar com eles, né? Então, mas não, isso impede que você fique com raiva? Não impede, mas pelo menos impede que a raiva perdure, né? Se alguém faz algo desagradável, você consegue cortar o pensamento, aquele contato imediato, sabe? Você é meio difícil, né, de você não sentir ele. Também não tem nem por que não sentir ele, porque afinal de contas é só uma sensação, não tem nada demais, né? Você não tem obrigação de não sentir nada desagradável o tempo todo também. Mesmo porque essa obrigação é extremamente desagradável, né? É um peso um fardo muito grande de carregar, né? Você tem essa obrigação, não, eu jamais devo experienciar nada desagradável. Isso é um fardo terrível, muito desagradável. Em si, né, já é uma preocupação constante, né, se você se der essa tarefa a cumprir, né? Então nem há porquê, né, você ter esse tipo de preocupação. Mas você consegue que seja só isso, né? Você consegue que seja só isso. A pessoa fala algo desagradável, você ouve, não gostei, né? Mas tudo bem, para aí, né? Morre com a sensação, né? Não perdura, não prolifera, não há continuidade, né? Demora, sabe, dura nem um minuto inteiro às vezes menos que um minuto, né? Você sente, pronto, passou a sensação, volta ao normal, né? E também você não fica cozinhando em casa, né? Que o pessoal senta no sofá, fica lá cozinhando, blá, 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 fritando, a mente borbulhando, remoendo um assunto de novo, né? Então você também evita isso, né? E a mente descansa, né? Pelo menos os assuntos que não preciso pensar, se eu, pelo menos esses assuntos eu conseguir largar, já dá um pouquinho de espaço para a mente descansar, né? Para a mente relaxar e descansar um pouco, né? Você vê que isso renova, né,
Ou pelo menos, no mínimo, na hora de meditar, né? Que é uma hora que você especificamente gostaria de silenciar a mente, né? Pelo menos nessa hora você consegue ali, né, largar aqueles pensamentos e permanecer focado na respiração. Né? Mas então, se você tiver esse tipo de experiência várias vezes ao dia, é algo que realmente energiza a mente, dá refresca, né? Deixa a mente uma sensação de bem-estar, né? Ela fica mais energética, fica menos cansada, né? E aí quando você precisa dela, ela está lá disponível, né? Ela funciona bem. Quando você precisa dela, ela está disponível. Não te deixa na mão. Então, pensamento, quando bem utilizado, né, é útil. Né? E ele, inclusive, pode ser utilizado para pacificar a mente. Né? Mas fique atento, né? Ver se você realmente está pacificando a mente ou se você está apenas proliferando continuamente sobre o assunto, né? E não larga, né? E não resulta em silêncio. Né? Porque é um erro muito comum. Né? Inclusive, muitos monges desperdiçam, né? Eu estou falando, esses primeiros anos de vida monástica são perfeitos para esse tipo de prática. Né? Mas as pessoas ficam ali, digamos, seduzidas, né? Pela vaidade da inteligência, pela vaidade do intelecto, né? E aí fica ali cutucando e remoendo o assunto e teorizando sobre o Dharma, e pensando nisso, pensando naquilo, e arranjando os ensinamentos e fazendo isso, fazendo planos. Quando eu ficar mais velho, eu vou ensinar assim, eu vou ser um monge assado, eu vou abrir um mosteiro desse jeito, daquele jeito, né? Direto, ainda mais hoje em dia, está mais comum do que antes, eu acho, né? Não sei porquê, eu não sei se também é só nos Estados Unidos que tem isso ou não. Todos os casos que estão acontecendo são de americanos, né? Não sei se eles têm a cultura assim tem a ver com isso, né? A cultura de eu tenho que ser o chefe, né? Eles têm uma cultura muito forte disso. É extremamente doloroso para eles estar num local e eles não são o chefe. Alguma outra pessoa é o chefe. Isso para eles assim dói, né? Dói na alma, né? Para eles, na cultura deles isso é muito difícil de aceitar, né? Então a maioria deles fica nessa ansiedade, assim, quando é que eu vou poder abrir meu próprio mosteiro? Então está ali queimando, né? Está ali sentado em meditação, mas está ali queimando aquele negócio. Então desperdiça assim completamente, né? Passa 5 anos, 6 anos jogados fora, né? Em vez de estar ali estudando como é que se pacifica a mente, estão ali fazendo planos para o futuro, teorizando sobre o Vinaya, teorizando sobre o Dharma, achando cabelo em ovo, né? Que a gente fala no Brasil, né? Procurando cabelo em ovo, fica ali, é um desperdício total, né? E quanto mais a pessoa faz isso, mais a vaidade dela vai aumentando, né? Então, que tem agora por aí de monge, né, com 5 anos, e querendo já abrir mosteiro, né? Tá bem acontecendo bastante isso, né? Pessoa com 5 anos que, né, que é o mínimo assim, né? Você é obrigado a ficar pelo menos 5 anos, né, sobre a gente fala sobre Nisaya, né, que é sob dependência de um mestre, né? Depois de 5 anos você tem liberdade, mas ainda assim não é esperado que você depois de 5 anos abra o mosteiro, né? Depois de 5 anos você continua praticando de maneira independente, né? Mas ainda assim você deveria estar praticando, desenvolvendo sua própria prática, ganhando experiência, ficando mais hábil com sua própria mente, né? Mas não, né? Hoje em dia eu acho que também outra coisa que facilita muito, né, a questão de como tem a internet, né? Então não é tão difícil, né, você conseguir distribuir ensinamentos, né? Você bota lá no YouTube e pronto, né? O pessoal tem acesso. Antigamente você tinha que imprimir um livro, você tinha que conseguir, sabe, chamar de, como é que você ia conseguir discípulos, né? Então você não, sei lá o que o pessoal fazia antes. Hoje em dia o pessoal bota no YouTube. Né? Então mesmo nós aqui se beneficiamos disso, né? Para o nosso mosteiro foi bem favorecido, né? Graças à internet, senão não teria gente suficiente para tocar esse projeto, né? Se não tivesse sido a internet, não tivesse que possibilita assim reunir pessoas de várias partes do país, né?
Mas, né, tem um lado bom e tem um lado ruim disso também, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho, por que não? Né? É fácil fazer, não custa nada, não é difícil fazer, é só pegar um telefone celular e botar ali. Então, eles tá tendo bastante disso, né? Um povo muito novo, obcecado por ideias e opiniões, né? E seduzido por ideias e opiniões, por teorias, por idealismo também, né? E aí o pessoal sai por aí abrindo mosteiro, né? Então é algo que é comum, né? Não é novidade isso acontecer, mas está com cara de que está ficando mais comum isso hoje em dia, né? Graças às facilidades que a tecnologia permite, né? Então, mesmo no Brasil, isso não deve demorar muito para começar a acontecer também, né? Mas é isso, então se a pessoa não ficar atenta, né, ela fica ali cozinhando e remoendo, porque ela tem impressão, bom, eu estou pensando, eu estou refletindo sobre o Dharma, eu estou pensando no ensinamento do Buda, eu estou pensando a respeito da meditação, eu estou pensando a respeito disso, que é algo, sabe, algo benéfico, né, algo que é virtuoso e tal, mas não está pacificando a mente. Então sabe, é que nem... não sei. Então não... Tem que dar certo. Não basta você ficar pensando em... Não, esse assunto, esse pensamento é inteligente. Certo, é inteligente, mas nós não estamos desenvolvendo inteligência aqui. Nós estamos especificamente tentando pacificar a mente. É isso que eu estou tentando fazer. Não é questão de resolver problemas, de ficar mais inteligente, de ganhar a compreensão intelectual. É mais uma habilidade em usar o pensamento para pacificar a mente. Agora, você também pode usar o pensamento para qualquer outro propósito. Você pode usar o pensamento para gerar coragem. Você pode usar o pensamento para gerar humildade, ou gerar respeito, gerar energia. Né? Você está com preguiça, né? Você consegue usar o pensamento para gerar energia, gerar volição, gerar paciência, um monte de coisa que consegue gerar, né? Mas uma das coisas que ninguém pensa muito em fazer é usar o pensamento para gerar silêncio. Porque na verdade ninguém nem sabe que silêncio é algo útil, né? As pessoas nem estão cientes disso hoje em dia. Mas também existe isso, né? Você usar o pensamento para gerar silêncio. Às vezes são coisas que você pensa que não tem nem muito a ver com o assunto, né? Às vezes você está preocupado com a questão dos o carro tal, vai ter que ser trocado a peça tal, aí você pensa, você reflete sobre a morte, por exemplo, reflete sobre a impermanência, reflete sobre, sabe, algum assunto que você pensa, às vezes nem tem muito a ver com aquilo que você estava preocupado, mas aquilo pacifica a mente. Quando você pensa naquilo, a mente fica pacífica, a mente fica tranquila. Aí você, tá bom, não tem importância, o importante é que dê resultado. Então tem que ter essa vista, né, do resultado, não ficar apenas ali pensando, sendo inteligente e não chegando a nada. Né? Pensa, entende, nada. Continua a mente bagunçada, continua a mente agitada, continua a mente né, sem, como é que se diz isso? Sem compostura. Né? A mente sem compostura. O pessoal dá essa imagem, a mente do macaco. Né? Ou então, quem é esse cachorro? Ele não consegue parar quieto. Tá vendo? É isso, né? O cara que vai pra lá, vai pra cá e sobe, e desce, e vai, anda pra cá. Então, assim, não tem compostura. Né? Não consegue parar quieto, né? não tem elegância. Né? Então é interessante, é o tipo de coisa que você... esse tipo de coisa, conforme você experiencia, você começa a ter uma nova visão. Né? Você começa a ter um novo ponto de referência com relação à mente. O que você espera da sua mente? A maioria das pessoas não espera nada, inclusive, né? As pessoas não têm o menor, sei lá, ponto de vista com relação à mente. É assim mesmo, né? Não tem a menor ideia. O que eu espero dessa mente? O que eu gostaria que ela fizesse? Ninguém muito tem essa atitude, né? Mas conforme você
treina, né? Começa a treinar a mente, começa a desenvolver a sua própria mente. Você fala, não, eu quero isso, eu quero que ela fique assim. Eu quero que ela fique serena, eu quero que ela fique ereta, eu quero que ela fique clara, precisa, né? Sem bagunça, né? Atenta, presente, disponível, flexível, né? Você começa a ter assim pontos de referência, né? Do como é que é uma mente saudável, né? Em que direção que eu quero caminhar com a minha mente, né? Você pode até falar assim, né? Quem eu gostaria de ser, né? Você pode tentar visualizar isso, assim, né? Como eu gostaria de ser? Em que direção, né? Que direção que eu quero caminhar, né? Aí você tem esse ponto de referência, né, para sua mente. Então você pode esse mesmo apoio, né, que você usa para pacificar a mente, você consegue usar para desenvolver qualquer outra qualidade mental. Né? Não é assim o grau sagrado para resolver tudo, né? Mas principalmente para quem está começando é bastante útil, né? Porque é bastante útil. As pessoas não têm muita experiência com a própria mente, mas elas têm experiência em pensar, né? Estão pensando desde criança, né? Então você pode treinar a mente, né? Pode começar com isso, né? Começa usando o pensamento. Né? Só fique atento a essa questão, né? Você tem que usar com habilidade. Né? Se você usar mal isso, você agita a mente ainda mais. Né? Se você usar esse pensamento, mas ele estiver permeado de rancor e ódio, piora ainda mais. Se estiver permeado de ansiedade e preocupação, piora ainda mais. Se estiver permeado de vaidade e orgulho, piora ainda mais. Né? Então você tem que ter essa visão, né, tem que ter essa noção, né, do que são boas qualidades mentais e o que não são boas qualidades mentais, né, para você poder avaliar o que é que você está fazendo. Né? Por isso que é muito útil ser budista, né, porque você sabe dessas coisas. Se você só pratica mindfulness, você não sabe nada disso, não tem, né, um ponto de referência. Né, o que é louvável, o que é baixo e repreensível. Né? Então não está completo, né? O quadro não está completo. Né? E também eu ia falar sobre você levar a sério os seus pensamentos. Né? Então mas isso é uma coisa que é difícil de fazer se você não tem. Se você não tem. Esse tipo de coisa só surge conforme você aprende a pacificar a mente. Né? Porque aí você tem, ou eu vou pensar algo útil, ou eu vou fazer silêncio. Então você não pensa à toa. Porque você fala, não, é importante que eu tenha o hábito de levar a sério os meus pensamentos, porque esses pensamentos é o que vão controlar a minha mente, né? vão guiar a minha mente. Né? Então se você, é que nem aquele negócio, você conta mentira sempre, né? Quando você conta uma verdade, ninguém acredita. Né? Quando tem algo importante, você precisa, gente, tá pegando fogo ali, esse cara tá mentindo de novo, toda hora ele fica dando trote na gente, vai fazendo mentira, então eles não acreditam. Né? Então o pensamento é a mesma coisa, né? Se você fica sempre pensando à toa, né? Quando tem um pensamento sério, a mente tá pensando de novo, é normal. Ela não leva a sério, ela não dá importância àquilo. Né? Então uma coisa que com o tempo vai acontecendo é que você começa a pensar menos, mas o que você pensa é relevante, né? E tem efeito. Você pensa e dá resultado o que você pensa. Né? Você pensa e aquilo tem peso, tem relevância, né? Tem firmeza. Né? Não tem muito pensamento à toa. Né? Eu não sei quando você está pensando de propósito, até você está tentando, sei lá, imaginar, bom, como fazer isso? Aí você fica ali jogando ideias e tal. Isso é um exercício controlado, né? Não é um exercício à toa. Então a mente ganha. Essa expressão não funciona em português, né? Ela ganha peso, né? A mente fica assim, fica densa, digamos. Não, densa também não funciona muito bem, né? Bom, fica firme, né? Fica relevante, né? Seus pensamentos ficam relevantes. Né? Então é isso, né? Esse Pali chama Yoniso Manasikara.
o pensamento hábil, né? Saber usar o pensamento de maneira hábil. Então, é algo que o Buda elogiava bastante. Não é a única ferramenta que existe para pacificar a mente, mas é uma ferramenta relevante. Uma ferramenta que vale a pena aprender a usar. Ok? Só isso que eu tenho por hoje, não tem muito assunto para conversar. Tá bom.